Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Então, no artigo que vamos discutir hoje, que faz parte da revista Edição Especial Mente e Cérebro, Psicologia, Psicanálise e Neurociência, número 57, Psicologia da Fé. É uma continuação da revista, eu já falei no outro vídeo, que está aqui, sobre essa revista em particular tem vários artigos. Ela pegou os artigos que se relacionam à questão da fé, da religiosidade e fecharam nessa edição especial. Então, o artigo que nós vamos comentar hoje é o que fala sobre Em Busca do Gene Divino. Tá? Esse artigo é extraordinário e, inclusive, eu vou ler um pedaço para vocês, porque daqui ele tem várias vertentes. Eu vou falar de uma delas, né? Mas ele é muito rico. Você tem vários aspectos envolvidos nessa matéria e que me levaram atrás dessas pesquisas, e foi através desse link que eu conheci o trabalho de Richard Davidson, o trabalho que ele fazia no Instituto da Mente Saudável e uma série de outros links que foram feitos a partir dessa pesquisa, tá? Em Busca do Gene Divino. 4 décadas depois de ter sido identificada no cérebro uma área que nos tornaria predispostos a crer, neurocientistas ainda procuram entender melhor a origem da espiritualidade com base na genética e anatomia. Bom, esse pesquisador, ele que fala do chamado ponto Deus. Na época que saem vários artigos diferentes na mídia falando do tal ponto Deus, e esse artigo foi específico falando como a pesquisa foi realizada. O neurocientista Mário Berregar, professor da Universidade do Arizona, ele procurava estudar a fé. E como ele fez? Então, quando eu conto nas palestras sobre o cientista que estudou as freiras carmelitas, depois monges tibetanos, depois místicos diferentes, analisando as áreas do cérebro envolvidas no estado do êxtase místico, e que fala também a diferença entre, a distinção que ele colocou entre rezar e orar. Olha só, o significado seria a mesma coisa, a gente se referir à divindade, mas ele separou porque ele encontrava distintas diferenças no funcionamento do cérebro quando a pessoa rezava, e ele chamou rezar de repetir gestos ritualísticos. Então você pega uma prece da sua religião e repete sistematicamente, e orar era um estado alterado que ele encontrava. Então, nem toda freira carmelita atingia esse ponto. Quando atingia esse ponto, ele chamou isso de oração. E quando ela repetia sistematicamente o ritual da sua religião, ele chamava de rezar. Então, é como se você estivesse repetindo uma prece. Repete automaticamente, mas os seus pensamentos não estão envolvidos. Então, quando você faz uma coisa, vamos pensar outra. Isso é muito comum, né? Você está rezando enquanto fiscaliza o comportamento de outras pessoas. É possível. Você repete uma coisa ritualística, automatiza isso, mas você não tem o seu espírito ou sua mente envolvida nisso. Esse cientista, você pode pensar que ele é um extravagante, um místico? Não. De fato, ele era ateu. E ele comenta a respeito numa palestra. Lembra que eu falo sobre o TED, você procurar conferências? É muito interessante porque complementa. Às vezes, no artigo você não encontra todos esses detalhes e você encontra depois numa conferência, numa referência que o pesquisador dá. Nós estamos vivendo uma época extraordinária. Se você procurar, você encontra isso. Mas é preciso peneirar. Existe uma grande quantidade de lixo sendo distribuído nas redes. Mas isso não significa que a rede é ruim. Tá? Então, não é a arma a coisa ruim, mas quem impunha a arma. Bom, e o que ele fez, tá? Ele coloca a experiência mística como um amplificador orgânico da capacidade de crer em Deus, tá? Então, ele recrutou as freiras carmelitas com autorização da clausura, tá? E ele analisa o funcionamento neural, tanto de freiras que vivem em clausura, como de místicos mexicanos que fazem uso da mescalina. Então, ele pegou várias vertentes. Então, ele encontrou semelhança entre o estado que algumas freiras atingiam e pessoas que se utilizam de determinadas drogas psicoativas. A mescalina em especial, ele se interessou porque ela produz uma experiência mística. Então, existem várias drogas que provocam alucinação, mas a mescalina em especial, aparentemente, as experiências estão relacionadas à religiosidade, espiritualidade ou experiências místicas em geral. E olha que interessante,
Freiras carmelitas atingem estados muito semelhantes à atividade cerebral sem utilizar nenhuma droga. Isso me chamou a atenção nessa pesquisa dele. Tá? Assim, ele estudou também indígenas que utilizavam fungos em cerimônias específicas, sintetizadas em laboratório e outras demais. Tá? E ele recrutou e analisava. Bom, com autorização da congregação, ele usava eletrodos durante a prece e submetia uma tomografia por emissão de póstron, PET, uma ressonância magnética funcional durante a meditação, a oração. Tá? E o estudo desse neurocientista, tá? Provocou várias polêmicas com esse ponto Deus. E aqui, nesse artigo, descreve várias ramificações disso, o módulo Deus, outros pesquisadores com análises controversas, alguns que eram de determinadas religiões, por exemplo, existe diferença entre a mística budista e a mística de outra religião, existem diferenças. E o que ele colocou foi atividade do pré-frontal em áreas totalmente, quando digo áreas, em religiões distintas. Então, ele percebeu que não são todos. Por isso que ele colocou ponto Deus. Nem todo religioso atinge o tal ponto Deus. Entra nesse êxtase místico que faz essa conexão. Essa fala conexão é a descrição do participante. Então, a freira carmelita está orando. Em alguns momentos, ela entrava num êxtase místico, descrição dela, onde ela fazia uma conexão com a divindade. Vamos lá. Indígenas, utilizando essa substância alucinógena dos seus rituais, a partir de um fogo. Eles diziam que em determinado momento ele conseguia fazer um canal e se conectar com a divindade. Aí, rituais mexicanos utilizando a mescalina, a descrição é a mesma. Monge tibetano que se ausenta e faz uma ligação direta com o nirvana. Ou seja, a descrição do participante termina sempre, fiz uma ligação com a divindade, fiz uma ligação com a existência, fiz uma ligação com não importa, fez uma ligação. Nesse momento, a estrutura de atividade cerebral entre todos os participantes é muito parecida, a ponto de você misturando, você não sabe mais identificar quem é quem. Em outras circunstâncias, fica muito claro as diferenças. Então, foi aí que ele colocou a distinção entre rezar. Então, existem vários tipos de rituais diferentes. Então, quando você reza, nem todos têm o mesmo traçado. Alguns dão mais importância a manifestações motoras, outro repetições sistemáticas de palavra, outro um estado meditativo, ou seja, tem rituais diferentes em religiões diferentes. Isso produz uma resposta cerebral diferente. Se no seu ritual existe dança, por exemplo, existe atividade mística de equilíbrio, então você tem áreas cerebrais distintas ativas. Não, nesse é um silêncio, uma contemplação, você fica parado sem se mover, um traçado diferente. No outro você repete, você fala. Ou seja, existem rituais os mais diversos e cada um deles produz respostas diferentes, dependendo da área que está ativa no momento em que está realizando. Porém, ele percebeu que, em alguns casos especiais, quando o participante dizia claramente, eu tive uma experiência divina, o traçado era muito parecido. Não vou dizer igual, porque alguns traços diferentes, mas misturando você poderia não saber quem era quem. Tá? Então, ele encontrou uma semelhança enorme entre monges carmelitas e monges tibetanos. Tá? Freiras carmelitas e monges tibetanos, e místicos mexicanos, e pajés indígenas. Quando eles atingiam aquele ponto especial, o traçado deles ficava muito semelhante e uma área chamava atenção, uma área que normalmente não fica ativa no ser humano, que é o pré-frontal, especificamente esse que ele descreveu como o ponto Deus, o ponto da divindade, o ponto da fé, etc. Tá? Então, nesse pré-frontal, onde, teoricamente, nós teríamos a compaixão, a misericórdia, etc. E antes desse estudo, ele não estava bem descrito, por quê? Porque você não encontra essa atividade na população em geral. Afinal, a compaixão e determinados estados conscienciais não são estimulados, por assim dizer, na população. Então, foi a primeira vez que eu vi uma referência científica a isso, e eu tinha lido em André Luiz, no livro No Mundo Maior, uma referência ao pré-frontal como uma fonte de ligação com a divindade. Ou seja,
um livro mediúnico escrito na década de 30, 40. Aí diz assim, mas ele foi publicado em 40, sim, mas o espírito estava na época, lembra, antes da Grande Guerra Mundial. Então, ele fala a respeito do pré-frontal e daquela ligação com a divindade. Ele fala de compaixão, de misericórdia, e aí você tem um pesquisador que vem e faz a mesma colocação, sendo que ele não é um místico, ele não é um religioso, tá? Ele fala assim, uma das coisas incríveis que eu vi, como faz bem a crença, como eles têm respostas distintas, como é muito útil. Então, apesar de eu não ser um crente, eu percebi na minha pesquisa que existem vantagens significativas do ponto de vista da sobrevivência, do bem-estar físico, para aqueles que creem ou têm essa área ativa. Depois disso, eu conheci o trabalho de Davidson e as ramificações foram muito grandes. Mas esse foi o primeiro artigo que eu li a respeito desse ponto Deus e me chamou a atenção a localização ser a mesma que André Luiz coloca nos livros mediúnicos. Então, é extraordinário. E essa é uma vertente apenas, porque tem outras. Ele fala da biologia que agrada a Buda, crueldade em nome da fé. Ele fala de várias situações em outras ramificações que fica, então, para um outro vídeo. Mas esse vale a pena. E tem um livro que está na descrição, O Gene de Deus, Como a Herança Genética Pode Determinar a Fé, de Dan Hammer. Tá? É um livro muito interessante, com ramificações dessa, onde ele descreve mais profundamente essa pesquisa, que está no artigo. Como sabe, um artigo é para chamar a sua atenção, é uma curiosidade. Se você não tem interesse profundo, você lê e você vai ter uma pincelada geral do que está acontecendo em termos de pesquisa, nessa revista em geral. Mas, se você quiser aprofundar, o que eu gosto muito dessa revista é a bibliografia. Ali você encontra as fontes de pesquisa que o repórter utilizou e algumas coisas de aprofundamento. Mas o que mais me agradou foi a conferência do Beauregard, a respeito das experiências dele, ele contando como foi feita a pesquisa, foi muito interessante. Então, alguns detalhes que eu falo na palestra que não estão na reportagem são por conta da conferência de Dr. Beauregard, que estabeleceu, foi o primeiro a falar do tal ponto Deus. Gerou muita controvérsia, porque muitas pessoas tentaram replicar a pesquisa e não conseguiram, mas posteriormente, sim, com a metodologia apropriada, eles conseguiram se encontrar essa situação. Porque você encontrar monges dedicados à meditação ou dedicados à contemplação, em que reservem uma grande quantidade de tempo a essa experiência, que uma das coisas que ele falou, que esse tipo de experiência, a ativação dessa área, não é um improviso, não é um acontecimento fortuito, tá? E não é tão comum como a gente imagina. Então, no número grande de freiras, apenas algumas atingem essa situação, que coloca ela no mesmo patamar de místicos, os mais variados, em diversas religiões. Aparentemente, não importa a religião, importa encontrar a Deus. Espero que esse artigo te traga tanta alegria quanto me trouxe quando eu li a primeira vez. Então, é uma ponta de entrada para pesquisas científicas em torno da religiosidade. E o mais bacana, comprovando algumas colocações que André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, fez. Olha que interessante. A anatomia descrita ali e pesquisas muitos e muitos anos depois que trazem à baila essa mesma situação. Não é uma coisa interessante? No mundo fantástico que estamos vivendo hoje? Então, foi um prazer estar com você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final. Se quiser continuar assistindo a mais vídeos do canal, eu deixei essas sugestões aqui nos cards que estão aparecendo na tela. É só clicar em algum deles e continuar assistindo. Até o próximo vídeo.